Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Vini com Assessoria Italiana. E hoje aqui comigo, o Adriano. Francine. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Olha, nesse podcast de hoje, infelizmente, nós vamos tratar de alguns temas um pouco tristes, mas também felizes, né? Pelo fato de a gente ter conhecido aqui esse casal que chegou até a gente, né? Infelizmente, pela história de ter contratado, né, uma assessoria no Brasil, que fez a parte, a gente vai estar comentando aqui, né? E também a Francine. Eles vão estar passando um pouco para a gente sobre a história deles até esse exato momento, né? A assessoria italiana começou no Brasil. A gente estava conversando antes aqui, né? E eu estava um pouco até comovido com a situação deles. E por causa disso, né? A gente também está se manifestando de alguma forma para ajudar, porque muitas das vezes a preocupação, né, de sair do Brasil, de vir à Itália, aquela ansiedade de você já viajar logo, muitas das vezes, e é o conselho que eu vou deixar para você, limita você nas opções de ter calma, cuidado antes de contratar a assessoria italiana. Adriano, primeiramente, obrigado de estar aqui com a gente. Para a gente é uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês. Mas se apresente, né? Se a gente puder já começar esse podcast, né? Vocês comentaram comigo que quando vocês chegaram na Itália, né? Vocês antes de sair do aeroporto, vocês perceberam que tinham feito já uma coisa errada. Uma coisa errada. Conta pra gente já essa experiência que vocês passaram para mim. Quando vocês chegaram na Itália, vocês contrataram a assessoria, né? Vocês chegaram na Itália, vocês olharam para a assessoria. Qual foi o tratamento que eles deram para vocês? Olha, eu vou começar aqui. A Francine, com o tempo, se ela quiser acrescentando, ela vai acrescentando, né? Então, a minha experiência foi de sair de dentro de um avião, descer num aeroporto e não ser nem recepcionado pela própria assessoria que você contratou, né? Que era o mínimo que devia ter se feito, né? Então, a pessoa não olha na tua cara, te dá uma mão, não faz nada, te larga ao mesmo, leva para uma pousada, né? Levou numa acomodação, deixou a gente numa pousada e sempre já desde o começo com mentiras e enrolações, né? As histórias não batiam, assim, né? O que eu comentando com a gente no carro e tal... a gente vê que as coisas não iam batendo e ali já deu para perceber que, nossa, a gente entrou numa furada, porque em nenhum momento eles passaram confiança. Uhum. Não parece que foi a mesma pessoa que a gente fez uma videochamada lá no Brasil, né, para fazer a contratação. E isso, como o Renato falou, eu acho bem interessante a gente respeitar o tempo das coisas. A gente fica muito... É um sonho, né, Uhum. que é um sonho, querendo ou não, e a gente quer sempre estar acelerando, parece pensar, por que não espera mais um pouco, talvez aparecer uma coisa melhor, ou outra coisa, e a gente parece que nunca está contente, quer e acaba vindo com o primeiro que aparece, a primeira oportunidade, aquela pessoa que está disposta, e a gente tem que começar, tipo, a gente acredita muito fácil, né, tu tem que desconfiar do prazo, um prazo, a pessoa que dá um prazo já não está certa, a pessoa que faz às vezes um pouco mais em conta, a pessoa que tenta de qualquer forma, se ela tá inventando alguma coisa é porque ela vai enrolar. Ela já não faz um serviço bem feito, né? Ela já não sabe trabalhar com aquilo. Que eu acho que se tu tem um valor, tu não vai mudar por causa de alguma coisa. Ou se tu tem um prazo, posso te receber só tal dia, sabe? A gente nunca pode confiar nesse... Eu acho que isso faz bastante diferença e foi uma coisa que com o tempo eu aprendi. E estando aqui eu vejo que eu errei, porque eu deveria realmente ter pesquisado tudo melhor, ter pesquisado antes, ter visto, ter ido atrás, né? Simplesmente eu confiei numa pessoa porque eu tava de olhos fechados, né? Eu queria simplesmente viajar para Itália e ter minha cidadania e assim... Achando que era uma coisa simples e se tornou um pesadelo gigante há quase 6 meses já. Não, 6 meses, né? 6 meses de Europa e sem a cidadania na mão. Sabemos que pode levar 180 dias, né? A gente sabe disso. Hoje a gente sabe disso porque há 6 meses atrás nós não sabíamos disso. A gente veio numa promessa de que em 3 meses tu tens a tua cidadania e tu pode fazer o que você quiser, né? E acreditando muito numa indicação que a gente cegamente
vai. O que eu digo é que pesquise antes, se informe antes. Erros todas as pessoas podem ter e se retratar sobre isso, mas agora a gente viver esse erro é uma coisa inadmissível. Então pesquisa antes, faz as coisas direito antes de botar o pé na Itália ou na Europa, que é onde a gente tenta pegar a nossa cidadania via sangue, né? Querendo ou não, quando tu tá fora do teu país, né? Tu não tem aquela base, tu não tem um apoio. Tudo é mais difícil. Hoje em dia a gente entende muito bem a vida do imigrante e acho que é bem legal as pessoas, né, abrirem bem a mente quanto a isso e não achar que é tudo mil maravilhas, né? Já tem que vir meio que preparado para algumas coisas, né? E até porque a situação de vocês, pelo que eu entendi, ela é um pouco um problema um pouco generalizado. Hoje, nós da Vinícola na Assessoria Italiana, porque a gente não gosta de fazer parcerias com outras empresas do Brasil. Por quê? Eu vejo muitos brasileiros falarem mal, porque os oficiais do Estado Civil tem que dar com 2 pés porque eles querem parar. Mas assim, quem está no Brasil ou quem está do lado de fora não consegue perceber o mercado que é o mercado. Então essas empresas do Brasil, não generalizando, Sim. que eu já tive escritório no Brasil, o que é que eles querem? Eles querem montar o maior número de pastas possíveis, porque eles ganham na quantidade. Então o que é que aconteceu com vocês? Vocês entraram no Instagram de uma empresa e vocês viram que tem muitas pessoas fazendo com aquela empresa e você confiou naquela empresa. Então, é um pouco que difícil você não cair, né? Não cair, porque eu sempre falo que o brasileiro você ganha pelo olho. Exato. Você ganha pelo olho. Então, você procura uma referência, você vê uma mulher ou um homem, um representante ou empregado que seja da empresa, ou um jovem, enfim, bem arrumado, bem representado, sempre postando foto. E o que é que acontece? Vocês contrataram essa empresa e vocês vieram para a Itália e 30 pessoas que contrataram essa empresa, todo mundo veio com problema e não deu certo para ninguém. Não deu para ninguém. Então, como é que foi? Vocês contrataram uma empresa no Brasil, foi isso? E essa empresa, vamos por parte, até porque as pessoas não entendem. Como é que foi? Vocês contrataram a empresa no Brasil e você delegou a ela a montagem da pasta. Como é que foi esse processo? Então, realmente eu vi o Instagram. Foi pelo Instagram, por uma publicação de uma pessoa influente, vamos dizer assim, né? E eu vi que essa pessoa tá fazendo reconhecimento e eu falei, nossa, eu também posso, porque eu também tenho, através de conversas, né, com meus pais e tal. A gente via que tinha a descendência italiana, então eu resolvi também ir atrás, como era uma empresa próxima também, né, no mesmo estado, acabou que ficaria mais fácil para eu ter, né? Aí acabei contratando, fechando, né? Não imaginei, porque eu sou leiga no assunto, não sabia qual era a documentação necessária, não tinha noção de nada. Nada mesmo, assim. Então, achei que a pessoa estaria fazendo, né, o trabalho dela. Eu realmente não sei, e realmente não sei como funciona. Se ela tivesse falado para mim, eu só preciso levar isso, eu ia acreditar. O que ela falasse, eu ia acreditar. Como ao mesmo com a parte da assessoria na Itália. Não sabia que tudo isso poderia acontecer. A gente acha que é uma coisa meio certa. Né? Tu vai chegar, tu vai ficar ali, a pessoa vai fazer o trabalho dela, a documentação tá tudo ok. Nunca imaginei que uma pasta poderia ser negada por documentação. Jamais passou várias coisas, né? Eu realmente nunca pesquisei sobre isso, não é o meu meio, não fazia parte. Né? Tem conhecidos que já fizeram, tiraram a cidadania, mas enfim, nunca me relataram isso. Né? E, claro, a gente já vem com essa pesquisa desde 2018, que é um sonho que a gente tem, que foi interrompido pela pandemia. Mas que a gente tomou à frente, mas realmente não... Tipo, eu caí, né? Vamos supor, sem cair numa cilada. Caí numa propaganda... Uma cilada mesmo. Só para vocês entenderem, né? Só uma situação que me impactou muito, né? A gente está falando de uma empresa que já
já montou, acredito, de centenas de pastas. Né? O seu processo, a gente teve a oportunidade de estar acompanhando junto com o Comune, porque a gente vai falar depois da assessoria, né? Que abandonou vocês. Mas o que acontece é que o Adriano, você veio para a Itália sem uma certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento. Que é um erro gravíssimo. E para mim uma falta de respeito pesada a vocês. Exatamente. Ou seja, aí vocês chegaram na Itália, vocês já tiveram o deniego, né, que é o rejeito do Comune. Certamente não tenho que argumentar. Não tem nem certidão de batismo, nada. A pessoa só pegou uma negativa e enviou. Aí você foi perguntar para a pessoa do Brasil que vocês pagaram. Pagamos. E ela disse, não, vocês não me pagaram para fazer retificação, vocês não me pagaram para fazer um reconhecimento tardio. Ou seja, o que tinha, ou seja, você paga uma empresa, o que tem, o que não tem vai do mesmo jeito e vai, importante é ganhar dinheiro. É bizarro, porque tu paga para fazer uma pasta e, como a Francine relatou agora, tu paga para fazer a pasta. E se tu falasse para mim que tu terias que pagar um valor a mais para ti ter a cidadania, esse valor já teria sido pago, a gente já teria a cidadania em mãos. Agora, para fazer o reconhecimento tardio, né, que entraria com o advogado já nesse prazo todo que nós estávamos esperando, dizer, olha, Adriano, a tua documentação não encontrei a certidão de nascimento de tal pessoa. Então a gente vai ter que entrar com um registro tardio, é um processo, né? Tem um custo a mais, demora tanto tempo. Ok, não teria problema, sabe? O que falasse para mim eu iria fazer. E eu super entendia, porque a gente já sabia que tinha a falta dessa documentação. Uhum. Né? Porque nós já tínhamos pesquisado bastante, realmente não tinha esse documento. Então, o que eu pensei? Não tem, mas essa pessoa vai... Ou ela vai encontrar, ou de alguma forma ela vai... Conseguir fazer, né? Pense comigo. Mas nunca imaginei que poderia ter acontecido isso, né? Chegar sem um documento, né? Porque para mim eu estava com tudo em mãos, né? Era só chegar. Era uma assessoria brasileira mal feita, juntando com uma italiana pior ainda. É porque você sai, o cenário é que você sai do Brasil, né? Você sai do Brasil com aquela tranquilidade, porque essa é a ordem natural dos fatos. Você, quando contrata uma assessoria italiana, a palavra, o nome já diz tudo, assessoria italiana. Você contrata aquela empresa porque, de algum modo, né, aquela empresa passou para vocês uma autoridade no assunto. Então, eu vou pagar para essa mulher, para esse homem, para esse velho, para esse senhor, quem seja, né, para esse jovem, porque eu percebo através do Instagram que eles fazem isso meio que de cotidiano, né? Então, eles têm a experiência. Você sai do Brasil não somente com um sonho, você sai do Brasil com a confiança. Então, eu sempre digo, qual é o trabalho da assessoria? É certificar que realmente as coisas estão corretas, né? As coisas estão certas, porque não faz sentido você sair do Brasil sem a certeza que está tudo... Porque se fosse assim, eu acredito que vocês falariam para mim agora, eu faria a minha parte. Exatamente. Que nesse caso seria muito mais viável. Mais fácil. Econômico. E econômico, né? Mas é indescritível. São vários sentimentos misturados e... Então essa é a questão de você contratar a assessoria. Né? Então o que acontece? Vamos resumir. Vocês contrataram a empresa no Brasil, né? E uma coisa que eu achei mais impressionante é que quando vocês enxergaram o erro, e quando se enxerga o erro que a documentação estava errada, porque no seu caso você veio faltando documento. E aí você entra em contato com a empresa que você pagou, porque a responsabilidade são deles. Ou seja, se você está pagando uma empresa para fazer o serviço de assessoria para você no Brasil, você está delegando ela realmente, não somente o dinheiro. Porque para você largar o emprego no Brasil, vendeu a casa, vendeu a moto, um carro, você está delegando muito mais. Aí, vida, né? A vida. Então, quando vocês chegaram na Itália, vocês relataram para essa empresa do Brasil as dificuldades que vocês estavam tendo, né? A gente já vai passar para falar da assessoria. Existiu algum respeito ou alguma preocupação? Não, isso aqui foi um erro meu, a gente vai fazer. Tipo assim, ó, se dane, não quero nem saber, não estou nem aí.
em partes. Né? Tipo, que querendo ou não, tipo, era um contrato, no contrato já dizia que não tinha algumas coisas, então, né, independente, já entrou nesse caso, a retificação e as certidões de nascimento e de batismo do antenato, né, que seria parte da assessoria da Itália em buscar. Tipo, o que ela, no caso, né, aí foi uma declaratória de alguns nomes, né, que estavam com erros de tradução. E tipo, tentar relocação com outra assessoria, mas que você também teria que tá pagando novamente com tudo, né? um Com novo tudo isso, né? um valor, né? Que querendo ou não, você já pagou para uma, agora você está pagando para outra. Então, tipo, a gente vê que não tem muito saída, sabe? Realmente não tem o que fazer. Não tá o teu país não sabe falar da língua, tu não sabe como funciona. Tu vê que é um processo que não é simples assim, é burocrático. Né? Quando tu chega aqui, tu vê e que realmente as coisas têm que estar certas para elas andarem. E que não adianta a gente querer ultrapassar o tempo ou passar por cima, ou fazer algo que seja negligente, porque depois pode retornar para nós, né? Que a cidadania que tem em jogo é a nossa. Caso aconteça qualquer coisa, vamos perder de qualquer forma, né? Então, você sabe o que acontece muitas vezes, que as empresas do Brasil, além de ela lucrar com a pasta, elas ainda acabam lucrando quando deviam. Porque elas ganham uma comissão. Isso eu tenho certeza. Ela veramente diz que não, mas a gente tem certeza, é impossível tu ter uma empresa e tu indicar várias pessoas para essa empresa e tu não ganhar nada. E sendo, né? Qual a intenção de tu fazer tanta pasta se a pessoa não vai vir? Com quem que ela vai vir? Porque eu jamais, né, vamos supor, eu não ia pesquisar ali assessorias italianas, não, né? Eu iria ver alguma que já estava de acordo. Até porque depois eu fiquei sabendo que a assessoria analisa a pasta. A assessoria dá o ok, a assessoria diz se pode vir ou não, se vem ou não. Até porque eu não tenho, até então eu não tinha essa pasta em mão, e nem tipo em PDF, como é que eu vou passar essa pasta para alguém analisar? Foi tudo tipo, a própria pessoa tudo mesmo. Já está meio que, né? Meio que interligado. Eu acho que um trabalho depende do outro, não tem como dizer que não. Não existe assessoria no Brasil, a pasta sem assessoria italiana, não vai fazer. Tanto é que a assessoria do Brasil, ela que tinha os PDFs, ela que mandava para as pessoas autorizar e falava assim, ó, a sua pasta passou com essas pessoas aqui. Então ela deu 3 pessoas para a gente procurar e daí como tinha um grupo ali de WhatsApp, a gente conseguiu ir pegando com algumas pessoas algumas informações de outras assessorias e fazendo alguns orçamentos, né? Porque a gente está em orçamentos, né? E daí acabou de a gente ela passando para nós essa assessoria italiana, dizendo, não, ele é um italiano, ele é uma pessoa muito correta, e então ele é muito chato e realmente precisa estar tudo certinho na pasta, senão ele não aceita. Percebeu que não é bem assim, né? Tanto é que a pasta foi analisada antes de chegar na Itália, aprovada. Quando a gente sentou com a assessoria, ela olhou novamente a pasta e aprovou a pasta. Sem o documento de nascimento do meu bisavô, entendeu? Então, que assessoria que te faz uma releitura da tua pasta toda e não vê que está faltando uma certidão? Porque eu sou leigo, né? Ela é leiga. Então, a gente não sabe sobre isso. Se tu perguntar qualquer outra coisa de automóvel, que eu sou mecânico, eu vou saber te responder. E dela também, de moda que ela também... Então, ela vai saber te responder. A gente não sabe, a gente só contratou a pessoa e estamos aqui agora. Gente, olha, é uma coisa inacreditável, né? Mas infelizmente é o que está acontecendo, porque sem mencionar que junto com vocês tem outros 29, né? Tem. Que veio da mesma empresa do Brasil. Mesma empresa. Com basicamente os mesmos problemas. Todos os problemas na pasta. Faltando documento, todos. Faltando documentação, ou não é nome, um e nem outro, são todos. E nomes, tipo, né? Acaba que alguns erros de tradução, então, tipo, eu não sei como é que funciona também a parte do trabalho da Itália, né? O que o assessor faria, qual que é a parte dele de chegar e dentro de uma comune e isso aqui, tipo, Domingos é Domênico.
né? Domênico na Itália, Domingos no Brasil. Sim. A que ponto chegaria de ter, né, de argumentar, de saber de leis, de saber da prática, de, né, poder argumentar com o oficial sobre isso? Então, também não... É aquela coisa, né? Se o assessor ele falou que a documentação estava bem, boa, sem a certidão de nascimento, se nota o quê? Que é alguém que começou a trabalhar agora há pouco tempo. Então, assim, o que é a empresa do Brasil ela está preocupada? Em ganhar comissão. Por que essa empresa não procura empresas conceituadas na Itália como a minha? Exato. Porque ela sabe que o nosso preço é maior, o mercado é maior, nosso preço é alto, e que a gente não vai querer dar, entendeu? E assim, passas igual a essa, comigo já não passava. Não. Eu ia falar, desculpe, mas eu não posso receber esse cliente, porque no final das contas, todo o dinheiro que a gente recebe, a gente gasta. Porque a gente precisa manter o cliente aqui até o final do processo, né? Então, o que vocês iriam me pagar, eu ia perder com gás, com energia, com aluguel. Sim. Né? Agora vamos passar para a parte da assessoria. Né? Aí no Brasil, o que a gente sempre fala para os nossos clientes, você sabia que os meus clientes eu faço eles não pagarem? E é por isso que muita assessoria no Brasil me odeia. Porque eu faço eles não pagarem. Eu sei que, olha, eu vou ajudar vocês, eu dou uma consultoria e eu ajudo vocês a montar a pasta de vocês. Porque para mim, quanto mais o cliente sabe do processo, menos ele me incomoda na Itália. Isso aqui é fato. Exato. Então, assim, eu faço ele economizar no Brasil, ele chega para mim, cara, eu montei a minha pasta, eu não sabia, né? Porque ali naquela região de Santa Catarina, existem empresas que dominam, que já fizeram lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Né? Eu tenho uma cliente que até vocês conheceram hoje, que ela entrou em contato comigo, primeiramente, eu quero te dar um lote. Eu falei, não sou imobiliária, não quero, aqui não é assim, não. Ela contratou outra assessoria que pegou o lote dela. E o filho veio, né, a filha dela, fez o processo e ela quis reaproveitar a pasta. Né? E aí a assessoria disse, não, para poder reaproveitar a pasta, tem que passar pela gente e tem que pagar tudo de novo no Brasil. Ou seja, ela ia pagar mais seus 15 mil reais no Brasil e o cara ia botar o dinheiro no bolso e ela ia vir para a Itália e a assessoria ia reaproveitar a pasta que estava na Itália e 15 mil ia ser roubado dela. E eu falei para ela, venha para a Itália que eu estou para ver nascer um homem e uma assessoria que seja macho o suficiente de segurar sua pasta. E ela veio e o processo dela daqui semanas já vai ser concluído. Então, você vê a usura dessas empresas de ganhar dinheiro em tudo. Em tudo. Aí vamos passar para a parte da assessoria italiana na Itália. O que acontece? Você chega na Itália, você chega no hotel, e aí a gente descobriu a estratégia da assessoria. Né? Então, conta para a gente qual foi a estratégia, porque o assessor ele botou você num hotel porque ele sabia que se colocasse você num apartamento, vocês não pagariam. Ia embora. Então, como é que foi? Você chegou no aeroporto, ele recebeu vocês dentro, ele recepcionou vocês dentro, levou para tomar um café igual a gente faz? Como é que foi a chegada de vocês na Itália? A nossa chegada foi... Descemos do aeroporto, né? Encontramos com eles na rua, que era um casal, né? Um italiano e uma brasileira casada com ele. E não foi uma coisa muito boa, muito simpática. Vontade de ter voltado no mesmo avião quando eu conversei com você ali. Se desse para voltar, retroceder tudo e voltar para o Brasil, naquele momento a gente teria voltado. Ali. Imagina depois, né? Então nós saímos dali, ele levou nós até uma pousada, que se fosse essa pousada aí para mim estava bom até hoje, eu ficaria os 6 meses, 1 ano ali tranquilo, porque era perfeita para mim e para minha esposa. Só que ali eles fizeram aquela lavagem como você estava falando, né? Levaram a gente para um lugar bom, pegaram o restante do nosso dinheiro, né? Que foi tudo pago ali em dinheiro, eles não é em 10 vezes. Né? À vista. É à vista, né? É a transferência ali, metade no Brasil e metade aqui, sem tu saber de nada. Realmente tu sendo enganado sem ali na cara dura. A comune é onde nós iríamos ficar, né? Tanto que a carta convite era de outro local, na área da onde a gente realmente foi. E a gente só ficou sabendo o local, a comune nós íamos no momento que a gente chegou lá. A gente chegou,
Porque, né, até então parecia que estava querendo já esconder alguma coisa, não falando nada, não comentando nada, tipo, escondendo da gente. Nós as até coisas. perguntamos para ela se a gente ia para a se casa era- de uma tal pessoa que a gente já tinha contato, né? Vocês vão para a casa do Luiz, que é um rapaz ali. Daí ela assim, Luigi. Daí os dois ficaram conversando no carro ali, meio que olhando um para o outro, porque talvez já tinha farpa entre eles, Entendi. sabe? E não queriam falar se ia com eles, porque eles não sabiam qual era o meu conhecimento com ele, de eu perguntar alguma coisa, saber onde ele estava, né? Que talvez a gente já tivesse algum contato antes, né? Porque acontece muito, é igual você pegar uma foto no Instagram e chamar a pessoa para perguntar como é que foi, né? Que nem, tipo assim, essa própria assessoria teve cidadania que saiu depois de 9, 10 meses. Ele publicou uma foto, a pessoa foi lá e perguntou, e aí? A pessoa relatou o que ela passou, relatou o que ela viveu, relatou a forma que foi. Então, tipo assim, acontece, né? Como você pode achar, daí já conversaram com ele, já estão sabendo de alguma coisa, né? Então não quis falar nada, ficou aquele silêncio. E Rolou um nervosismo ali pensando eles agora. ficaram meio tenso assim de achar que a gente já, tanto que nem queria deixar a gente muito, tá todo mundo muito junto para não ter, né? Essa conversa, né? Então, daí nós chegamos no apartamento, né? Que era tivemos que subir uns andares ali, mas enfim, a gente, como eu falei para você, o meu luxo hoje em dia ele caiu para muito lá embaixo, não tem mais esse negócio de luxo. E entramos no apartamento, ele abriu a porta, entregou a chave pra gente, abriu a porta do nosso quarto, esse é o quarto de vocês, uma cama, Não tinha guarda-roupa. Uma cama com varal. Que essa cama tinha que tirar toda noite de cima da cama, que realmente era para ser uma cama, e botar no chão. 6 meses fazendo isso, dormindo no chão, pois a cama era impossível de dormir, porque se eu dormia, ela acordava. Ela dormia, eu acordava, porque não dava, enfim. Mas pode acontecer, né? E um quarto que ele normal, de criança, com outro casal, e aonde era para ser uma sala, ele fechou, pintou a porta que era de vidro e botou uma cama também ali para mais um casal. Então, sendo a gente não tinha uma área de convivência, assim, não tinha uma área comum, sabe? Para tipo, era 24 horas dentro do quarto, ou você ia ao banheiro, era um banheiro para 6 pessoas, e uma cozinha minúscula, um 4x4, pode-se dizer, que tipo, era um por vez. Não tinha como, assim, sabe? Utensílios bem precários, né? Não, era uma geladeira minúscula para 6 pessoas, não tinha como, então tínhamos que estar sempre indo ao mercado, um dia sim, um dia não, o mercado era longe, né? Não é perto, a gente sabe que essas comunes menores não tem tanta opção, ok, né? A gente, com o tempo tu vai entendendo, até porque tu vem com um propósito, que é a cidadania, né? Tu pensa, não, vou ficar aqui por um tempo, ok, né? Depois a gente, né, vai passar essa fase. Só que a partir do momento que você vê que não vai passar, que não tem fim, que não vai ter conclusão... Não é temporário? Não parece ser temporário nunca, né? Se desesperar com as coisas, e tu começa a ver os erros e ver que não tem saída, que a pessoa não sabe trabalhar, simplesmente ela falou que sabia fazer e não sabia fazer, tanto que a própria assessoria do Brasil falou que ela também foi enganada e que realmente ele não sabe fazer, que ele não sabe do que ele está fazendo, e que ele está acabando com o sonho de muita gente, que está voltando pessoas, como voltou pessoas sem a cidadania. Ele falou que nunca, e ninguém ia sair da Itália sem cidadania, e já está acontecendo, né? Por erros, tipo, inaceitáveis. Né? Eu tenho para mim, você faz um serviço, tu tem que fazer ele bem feito, ou então você não faz. Na hora de pegar o dinheiro foi muito fácil, né? Podia tudo, depois não pode nada, não consegue resolver nada. Então, tipo... A casa realmente era bem precária, né, pelo valor, né, a ser pago. Eu acho que é bastante dinheiro, porque nós somos brasileiros, a gente não ganha em euro, a gente ganha em real. Então, se converter esse valor, e se hoje em dia às vezes a gente falar para alguém, tem pessoas que vão dizer, vocês são loucos, porque vocês fizeram isso, né? Porque vocês saíram do país de vocês, tinham emprego, tinham casa, para estar nessa situação que se encontra, né? Sem falar que o assessor não dava um suporte, não mandava uma mensagem, não dava um parecer, não falava nada. E muitas vezes, às vezes quando chamava, as respostas eram grosseiras. Ele é estúpido, ele é uma pessoa, tipo, para mim, sem escrúpulo, assim, nem um pouco empático, sabe? Porque ele deveria entender que nós estamos
A gente não está no nosso país. Uhum. E a gente precisava de um apoio, assim, de alguma coisa, sabe? E entender um pouco mais do nosso lado. Para mim, ele é preconceituoso. É o que eu consigo tirar dele, assim, sabe? Xenofóbico. Eu acho que ele faz aquilo ali só pelo dinheiro. Ele não está entendendo que tem vidas atrás daquilo, sabe? Então, isso me deixou bem triste a partir do momento que como a gente soube, né, a forma que a gente foi sair dali. Simplesmente ele não pagar as contas. A gente está um dia, simplesmente a campanha tocar e ser proprietário do apartamento cobrando. Cobrando Gente, aluguel isso e é um cobrando absurdo, água, sabe? luz. Né? Aí depois, não, isso, a gente foi comentar, isso não compete a vocês, ela não podia ter feito isso. Independente se ela podia ou não. Nunca aconteceu isso comigo no Brasil. Nunca precisei passar por isso. Eu não sei se a mulher vai realmente pode ficar ali, se ela vai chamar a polícia ou o que ela vai fazer. A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Então a gente fica com medo, fica apreensivo. E a pessoa que está ali, que é para te dar o suporte, simplesmente faz o que ela fala para ti, tipo, tu te deixa mais nervoso ainda. Aí depois de 2 dias, ele vem e manda uma mensagem dizendo que temos que pagar as despesas que ele não pode mais arcar. A conta estava vencida desde agosto. Conta de energia. Sendo que eu cheguei na casa em junho. Gente, não quer dizer que o dinheiro que ele pegou, ele não foi nem capaz de me manter pagar. Pelo menos por 6 meses, sabe? Ou seja, o dinheiro que você pagou, ele não conseguiu te manter por um mês, porque o mês sucessivo ele já não pagou mais. Ele já não pagou mais. Se ele chegasse para mim agora, se a partir desse momento eu não consigo mais, ok. Agora, como que a gente vai ficar dentro de uma casa, tendo despesas de 3, 4 meses atrás? O aluguel foi pago de uma vez em setembro. A energia, tipo, o gás e a água, eu nem sei como funciona. Então, tipo, e simplesmente a pessoa mandar uma mensagem e a pessoa não vai embora porque eu não consigo mais te bancar. Vai para outro país. Volta para o Brasil e depois tu vem para assinar. Nossa, isso, tipo, não existe, né? E sem contar que a mulher do Comune, né, já processou ele, né? Já denunciou ele para procura, porque eu próprio liguei com você com ela. O que tem de órgão que pode denunciar, ela já denunciou, e ele não pode nem mais aparecer no Comune, né? Sim. Ele está proibido de aparecer no Comune. Quer dizer, aparecer, a mulher Ele poderia ir lá, né? Só para ser preso. Eu queria ter esse gosto de ver ele sendo algemado e ninguém passar por isso mais na vida para pregar uma pessoa dessa e acabar com o seu sonho. Eu acho que o motivo da gente, né, e tal, é por isso, para estar alertando as pessoas, né, do que realmente a gente passou e que para pensar muito bem. É uma pena eu não poder falar quem é a pessoa aqui, porque a vontade é grande. Chega até arrepiar. Talvez um dia que tenha em mãos a cidadania, se Deus quiser, o Renato vai ajudar pelo menos, né, no meu processo aí, e que a gente possa ser um cidadão e ter voz, né? Porque o próprio assessor falava pra gente, tu não é ninguém aqui. Aqui tu não é ninguém. Aqui tu não é ninguém, tu não tem voz. Tipo, porque tu não tá no teu país. E hoje em dia eu super entendo, mas um dia eu também vou ser uma cidadã italiana e vou ter voz nesse país, sabe? Como direito meu, assim. E desafiando vocês, né? Sim. Exato. Tipo, você aqui que manda eu. Várias vezes ele falava, vocês estão dentro da minha casa. Ele já falou pra mim assim, vocês estão embaixo do meu teto. Pra mim, ele mandou embora. Né? Simplesmente falou assim, a sua pasta não vai passar aqui na Comune, vai ter que fazer judicial e tens que ir embora. Se eu falar para ti as atrocidades que eles mandaram para mim aqui de mensagens, que tu não consegue acreditar. Que uma pessoa tem capaz de escrever aquilo ali e te mandar, sendo que você pagou pelo serviço e a pessoa não prestou esse serviço para você. Chegar a falar para você que o seu contrato aqui na Itália não vale nada. Que isso? Isso para mim é... O contrato que ele fez também, né? O contrato dele, né? Seu contrato aqui que você fez não vale nada. Ou seja, ele está dizendo, eu falsifiquei um documento, né? Exato. Ele não vale nada, ou seja... Aqui ele não vale nada. Aqui tu não manda em nada. A gente tem uma constituição italiana que quando você sabe que você está fazendo, né, algo, é uma falsa declaração, né? Isso parte dos 6 meses de prisão, né? Na Itália isso é muito sério. Então ele faz o contrato com vocês, ele está falando, isso aqui não vale nada, eu enganei vocês. Foi o que aconteceu. No nosso caso, foi o que aconteceu. Para nós, ele está emitindo porque, essa... no caso, né, do Adriano, ele é inconcluso, é um contrato inconcluso. É um processo inconcluso. No contrato tem uma cláusula lá. Mas até que ponto essa cláusula está valendo? Até onde? A gente não sabe os meios, a gente não sabe o que recorrer, a quem recorrer. Que a gente tem um pouco de medo, porque a gente não sabe o que a pessoa dessa é capaz. Então, tipo,
realmente está de mão atada. A gente não sabe o que fazer. E quando foi que vocês descobriram que vocês já estavam quase ficando sem energia? Porque, tipo assim, a proprietária veio da casa e mandaram vocês embora. Ela ameaçou e disse que ia chamar a polícia, não? Ameaçou. Disse que ia chamar a polícia para resolver a situação. E ela queria que eu passasse para o meu nome, o aluguel do apartamento e a luz. E eu não falo muito bem italiano, né? Mas eu conversava com ela, pelo que eu entendia. Ela falando devagar, a gente consegue compreender, né? E tentei explicar para ela que a gente tinha pago realmente uma assessoria no Brasil. Falei o valor que foi pago. Ela ficou abismada, ela não acreditou que a gente pagou esse valor para ficar dentro da casa dela. São 4 pessoas pagando isso, né? E dela queria, de qualquer jeito, de qualquer forma, que eu fizesse um contrato com ela do aluguel da casa para tirar do nome dele. Só que, eu fico pensando, eu vou abraçar isso sozinho? Porque daí o pessoal que estava comigo também pulou do barco. Ficou só eu e a Francine. Então não tem como eu arcar com um negócio desse. Eu volto para o meu país, que lá eu tenho voz, assim como diz o italiano que a gente contratou. A gente não tem voz aqui no Brasil, eu tenho. E lá a gente faz o que a gente tem. A gente tem as nossas regras, nossas leis aqui, pelo que a gente entende, pelo que ele passa para a gente. Não existe regras aqui. Óbvio que não é isso, né, Sim. Renato? A gente sabe. A gente está falando com uma pessoa aqui na minha frente que a gente encontrou no Instagram, falando de vídeos, e se identificamos com isso, e estamos aqui hoje falando só de coisas ruins que nós passamos, né? E se representando a ti, sendo uma pessoa boa, que até então está aqui ajudando a gente sem esperar nada em troca, porque desde o momento que a Francine entrou em contato contigo, eu olhava assim, nossa, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Porque a gente não teve nenhum suporte até hoje que essa pessoa está dando para a gente. Abrindo o nosso olho, falando. Tanto é que foi 2 meses e meio atrás que a gente entrou em contato contigo. Se tivesse saído naquela época, a gente teria ganhado muita coisa na nossa cabeça. Não teria se incomodado tanto. A gente teria passado por tanta coisa que a gente passou, né? Tivesse desistido naquela época, foi de uma situação de desespero que eu mandei a mensagem para o Renato, né, relatando o que a gente estava passando. E ele prontamente foi super atencioso e conversou e tentou nos acalmar, acalentar, como sempre foi, né? Falando que a pessoa que às vezes perguntava, e aí, como é que vocês estão? Porque desde o momento que a assessora mandou a gente sair da casa, isso já faz mais de 15, 20 dias, até hoje ele não mandou nenhuma mensagem para mim perguntando: vocês estão vivos? O que aconteceu? Estão bem? Foram embora. Estão dentro do apartamento ainda? O que estão fazendo? Estão vivendo? Estão comendo? Sabe, assim, eu digo, esses descasos, sabe? Eu entendo que existe no caminho sempre, às vezes acontecem algumas coisas, as pessoas podem passar por dificuldade, como a gente conversa. Só que, assim, eu acho que a pessoa tem que ser honesta, assim, tem que ter respeito pelo próximo, mas dizer, olha, felizmente eu não posso, o que eu posso fazer por ti é isso. Tu vai embora? Não, tu vai embora, tu vai sair de uma cidade que é difícil de sair, para te ir até o aeroporto demora quase 4 horas. Nossa. Tá? É longe. Tu tem que pegar ônibus, trem, metrô, depois mais um ônibus para chegar no aeroporto, com 2 malas de 23, mais 2 de 10 mochila nas costas. É fácil, quem sabe, sair assim, né? Isso que eu digo, não tem nem dizer assim, não, olha, então tá, vocês vão fazer o quê, Adriana? Francine? Vocês querem voltar? Então tá, vamos combinar, eu vou pegar vocês. Querem ver outro apartamento para, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar. Eu auxilio vocês. Sumiu, desapareceu. Sim, simplesmente esqueceu da gente, entendeu? Deletou da vida dele. Olha, eu queria ser igual a ele, porque eu não consigo. Eu queria deletar também, mas eu não consigo esquecer, porque acho que ele esqueceu totalmente a gente, como se não existisse mais. Deletado os contatos, bloqueado e deu. Esses aqui, pronto, já consegui. Esses aqui eu venci, foi causa ganha, sabe? Desapareceu do mapa. Desapareceu. Para nós ele Perguntei para ele sobre o meu processo, não respondeu. Até agora? Não passou para a assessoria do Brasil para fazer a correção das minhas coisas. Eu que tive que fazer sozinha, né? Tipo, a gente que teve que ir atrás das coisas e pedir ajuda e fazer. E ele simplesmente... E no Comune pedir para a própria pessoa do Comune relatar o que realmente faltava para retificar. Que
que até a própria oficial já viu que ele é uma pessoa, um mau caráter, e está tentando de alguma forma ajudar, né? Porque não... Sem dizer que a certidão do seu avô de casamento, se não me engano, é de 2018, né? 2019, eu acho. Nossa, tem uma que a certidão de De casamento é 2020, a de batismo é 2016. 2016, olha só. 2016, ou seja, aí já é um erro da assessoria do Brasil. Sim. Não é do assessor daí, Não, entendeu? não. Claro que no meu caso eu peço, tem cliente que está entrando em contato. Mas ele se comprometeu em pegar todas as certidões aqui na Itália, né? Era um compromisso dele. Eu não sabia disso, né? Também não fiquei sabendo há pouco que ele que se comprometia a pegar a certidão de nascimento ali, o batismo e a certidão de matrimônio do antenato, né? Então, até porque senão teria um custo, mas também talvez tivesse me repassado esse custo. Eu teria pago, se eu soubesse que isso ia interferir hoje em dia, não teria problema algum. Gente, porque quem paga tanto X, paga um pouco mais, para não precisar estar se incomodando, estar se preocupando, sabe? Uhum. Tem... E outra, sem contar que vocês passaram por isso e quando eu conheci vocês, eu vi vocês desesperados, né? Em um momento assim de, não vou dizer depressão, mas... Fundo do poço. Opressão. Oprimidos. Né? Vocês estavam sendo desesperados, assim, né? A gente não sabia o que fazer, né? Como a gente fica sem reação. A gente estava realmente sem reação. Fico, não fico, acredito aqui, confio e continuo e sigo, sabe? Esse que foi o nosso problema. Confiar no que já estava acontecendo. Porque se a gente já tivesse largado o barco naquele momento, a gente não tinha ficado na situação que a gente ficou. Pior do que estava ficar sem luz. Provavelmente não deve ter luz, a gente saiu do apartamento agora e acabou de ser. Chegar a esse ponto assim, né? Tipo, dito... Óbvio, eu já tinha visto alguns relatos de outras assessorias que deixaram as pessoas na mão, que dá... Tipo, mas é aquela coisa, a gente nunca pensa que com a gente não, né? Mas depois tu pensa, por que com a gente não, né? E acontece. Então, tu tem que estar preparado para tudo, né? E vocês comentaram também que a assessoria do Brasil, e vocês estavam conversando comigo, eu comecei a rir, que a gente teve um caso de corrupção 2 meses atrás, há 2 anos, de uma assessoria que roubou 40 pessoas, que eu não vou citar o nome do assessor, que é muito conhecido. E eu vi vídeos de pessoas que os proprietários expulsaram, isso foi em 2021, se eu não me engano, tá? Há 1 ano atrás, no inverno do ano passado. Ou foi de 2020? Não, no inverno de 2020. Foi 2020, já faz 2 anos. Na pandemia, acho que foi. Foi na pandemia. Então foi ali para janeiro e fevereiro, era muito frio na Itália. Eu vi um monte de gente falando para o assessor, estamos aqui na rua. E as pessoas com as malas, estava nevando, elas não tinham... As pessoas foram dormir na estação de trem. Nossa. No metrô, as pessoas foram dormir no metrô, criancinhas de 2 anos na rua. O cara pegou o dinheiro e sumiu, foi para Londres. Mas incrível que pareça, a assessoria do Brasil indicou esse mesmo assessor que logrou, que tem gente que jurou ele que um dia vai conseguir pegar ele, né? E indicou vocês para eles, né? E para esse assessor que já foi envolvido com corrupção na Itália e que fugiu, né? Ou seja, indicou você para uma pessoa pior, quem sabe, do que já está passando, né? Do que você está passando, assim. Vou te enviar para um outro corrupto, né? E vocês comentaram que ele falou que ele tem 100 pessoas na Itália, que ela enviou 100 pessoas para ele, né? Que eu falei que é uma mentira, né? Ou seja, como é que uma pessoa tem 100 pessoas e vai ficar correndo atrás de vocês para receber alguns centavos? Exatamente, né? Tipo, vai pegar um pepino, problema, né? Pegar um problema, né? Se bem que o valor que ia ser pago era o valor que realmente... Ele cobrava. Não é um valor que vai fazer por uma troca de favor. Não. Né? Ia ser tudo pago. Talvez ele não ia pagar a comissão para tipo, o pessoal do Brasil, vamos supor, ia ser a mesma coisa. Então... E quando vocês entraram em contato comigo, a primeira coisa que eu falei, olha, não quero receber vocês e nem quero o dinheiro de vocês, sem primeiro ver se dá para ajudar vocês aí.
Exatamente. Né? Então, tanto é que eu sempre incentivei, e o caso do seu esposo Adriano, eu sempre falei, não adianta, não tem o que tem, não existe comuns italianos que consiga fazer seu processo. Né? Ou seja, se você mudar de comune e você aproveitar da falta do conhecimento, né, você está induzindo. Isso é uma falsa declaração em ato público. Você sabe que você está errado, você está deixando ele fazer, mas você está aproveitando da boa fé do oficial. Então, em questão de lei, não existe nenhuma linha que te permita hoje o reconhecimento, porque falta certidão de nascimento. Você vai entrar com processo judicial no Brasil, 6 meses, 8 meses, o cartório vai, através do juiz, né? Vem uma ordem do juiz e em questão de 8 meses o cartório ele vai produzir essa certidão e aí você consegue voltar ou fazer do Brasil via judicialmente. Não é essa questão. Então, esse assessor, que é um corrupto, falou para você, não venha, que eu vou estar fazendo. Eu tenho 100, eu tenho 40 apartamentos, ou seja, por isso que eu falo, você ganha o brasileiro pelo olho e pelo ouvido. Exatamente. Entendeu? E aquela fila cheia, tu vai querer naquela fila cheia. Porque sempre não tem mais gente. É o desespero, né? E ele falou que a gente queria escutar. Muitas vezes, igual quando a gente saiu do Brasil, falou que eu queria escutar, eu posso, eu consigo te receber, eu faço na data que tu quer, eu faço da forma que tu quer. E a gente vai. Só que agora, hoje em dia, tu errar uma vez só é humano, né? 2 vezes é burrice, né? Então a gente pensa, né? Então tem que pensar, analisar, pra te não cair de novo numa furada. Demais é furada, né? Ninguém faz nada. Uma coisa que me tocou muito foi que vocês falaram, né? Eu não consigo mais ficar dentro desse apartamento, porque até eu queria ajudar, ligar para a proprietária, liguei para a mulher do comune, não vai dar para fazer o seu, porque, né, vai dar para fazer o dela e a gente está correndo contra o tempo. E o que eu conversei até com minha esposa, né? Eu disse, nossa, a gente fala do sentimento, né, a decepção, às vezes não é nem pelo dinheiro que perdeu, você começa a ter um trauma associado ao lugar. Então eu falei para ela, você vê a gravidade do que eles passaram, porque você começa a fazer essa associação. Eles sofreram tanto naquela casa, tem tantos sentimentos ruins, antes que eles não conseguem mais ficar ali dentro. Ou seja, isso, no meu ponto de vista, é muito grave, porque você sai do Brasil com um sonho e vira um inferno na Itália. Você tem um trauma aqui que vocês são fortes, porque outras pessoas vão precisar passar por tratamento. Olha, eu não sei ainda. Né? Tô brincando, mas olha, assim, não é fácil, cara. Vocês têm que se ajudar vocês mesmos, tem essa frieza, né? Que precisa, porque nem eu falei para vocês precisam passar isso, precisam enfrentar. Daqui a 1 ano você vai estar com a sua cidadania, não que vai levar 1 ano, né, para ficar pronto, mas o tempo passa e vou dizer, poxa, passei, esqueci. Mas assim, parece ser uma peça do baralho, do quebra-cabeça, que é tão fácil, que é tão simples, a assessoria, mas é uma coisa que pode ser tão destrutiva, né, para você, porque como você falou, você ficou você falou 2, 3 vezes, ou acho que uma vez você viu o assessor somente, ou 2 vezes? Sim, pouquíssimas vezes. Eu vi ele no dia que ele me deixou, no dia que a gente deu a entrada na pasta, uma vez que ele foi na comune. E ele questionou que a gente fez o permesso de sorteio, né? Sim. Quando sem passou falar que o várias tempo, coisas ele não... Várias coisas. Tipo, ele brigou com a gente. Por que vocês fizeram? Ele não... Algumas coisas ele não aceitava... E ele é bem turrão, assim, sabe? Bem grosso. Eu digo, pra mim é grosso, entendeu? Porque se eu não te conheço, eu tenho que ter respeito. Meu pai não fala daquele jeito comigo, nunca precisa falar. Até porque eu nunca fui uma pessoa mal educada com ninguém. Tanto que todas as vezes que eu chamo ele, sempre fui muito gentil. Eu sempre falei pra ele, eu nunca faltei com respeito contigo. E eu não quero que tu fale sobre meu nome e me difame. Tipo, em grupo, que às vezes ele fala, porque fulano e fulano isso, porque fulano... Ele gosta muito de... A gente tem um grupo e ele gosta muito de ficar citando, assim, as pessoas, né? Então, eu sempre falo para ele, quando você quiser falar comigo, você direciona a mim, né? Como eu sempre direciono a você também. Então, tipo, eu acho que falta muita coisa ali, sabe? Como a gente conversou, ele não é um assessor. Isso não se pode se dizer porque está difamando as assessorias certas, corretas, né? Aquilo ali não é um assessor. É um ladrão. É uma pessoa que achou uma oportunista. forma... um oportunista. Uma forma fácil de talvez ganhar dinheiro. Gente, olha, eu agradeço novamente. É como eu falei, não tem como a gente se alegrar, né? Mas quem sabe não, nós vamos fazer um outro podcast mais contando e falando após a conclusão, né? Infelizmente, o seu esposo
não vai conseguir realizar a dele, né? Mas você vai estar conseguindo fazer a sua. Então, depois disso tudo que vocês passaram, ficaram sem energia, foram expulsos do apartamento, não teve um assessor para estar acompanhando vocês, quais são as expectativas? Vocês conheceram a Vini Cunoi, assessora italiana, que sou eu, né? Hoje você conheceu a equipe também, o menino que foi pegar vocês, né? Muito bem tratado, em todos os momentos. Na estação de trem, né? E vocês vão jantar com a gente hoje. E em nenhum momento a gente teve essa intenção de faturar em cima de vocês. Exatamente. De faturar. Tanto é que eu até aconselhei vocês, na região que vocês estão, tenta pegar vocês, eu ensino para vocês economizarem. Então, assim, qual é a expectativa daqui para frente, né? É esquecer, finalizar o seu e bola para frente, né? Enfim, qual é a expectativa? Vocês têm essa vontade assim, de querer falar para o mundo? Olha, eu quero falar para o mundo o que eu passei, né? Ou vocês acham que isso vai passar? Às vezes vocês estão um pouquinho machucados, um pouquinho com o coração, ou você tem vontade realmente de dizer, não, eu quero que o mundo saiba, né? As pessoas saibam o que nós passamos aqui na Itália. Exatamente. A gente quer alertar todo mundo. Isso a gente fez meio para dar uma alerta, mas dá um pouco assim, tipo uma tristeza de falar, uma vergonha de falar, poxa, vocês passaram por isso, sabe? Mas eu acho que as pessoas precisam ser relatadas disso e eu quero sim esquecer. Óbvio que não vai ser assim fácil, né? Mas eu quero esquecer e eu acho que a gente já superou bastante coisa. Sim. A gente já teve uma fase assim de estar bem revoltado, de estar com raiva, de ter rancor, sabe, assim, mas isso não vai levar a nada. Não adianta, eu acho que, né, aqui tu faz, aqui retorna. Então, essa pessoa também um dia vai pagar pelo que ela está fazendo, de qualquer forma, né? Ela não pode ficar assim, ela tem que ser parada. Ela não fez isso só com nós, foram várias pessoas na mesma situação, até piores, né? Que eu digo, graças a Deus, a gente tem um ao outro, a gente está junto. E se Deus quiser, tipo, vou conseguir essa minha cidadania, né? E vou poder passar por cima disso tudo. A gente falou, e um dia ainda lá na frente rir de tudo que aconteceu e se alegrar. Foram os momentos difíceis? Foi, mas que bom que a gente superou, né? Nós só não queremos que outras pessoas passem por tudo que a gente passou, né? Então, procurar empresas idôneas, né? Que consigam te passar uma coisa mais proposital do que ser enrolado. Né? Não cair em valores. Dinheiro hoje em dia não é tudo. Às vezes a gente vai no mais barato, ou a gente vai no mais bonito, a gente vai na propaganda mais legal, naquela que alguém já fez. Não, pesquisa. Pesquisa muito bem, sabe? Entenda sobre o assunto. Que é o caso que vocês falaram, né? Vocês procuraram um Instagram e ali viu uma empresa que fecha um monte de pasta, mas que cobra menos que a metade que a concorrência. Sim. Né? O assessor também um pouquinho mais barato. Exatamente. Aí você, ela tem um monte de gente. Aí você começa a entender porque a carne é dura, mas o açougue está cheio. Porque é carne ruim, material está ruim, mas o preço é barato. Ou seja, você só consegue experimentar o produto depois você compra, né? Então você foi lá que aparentemente era boa, mais barata, e aí o barato acabou saindo caro. Né? Mas muito, muito bom de ter conhecido a história de vocês, de ter conhecido vocês. Nós, a Vini Cunoi, nós continuaremos esforçando, né? Nos empenhando para ajudar vocês aí, para finalizar o da sua esposa, né? O da Francine. Não vamos abandonar vocês. E eu tenho certeza que a gente vai finalizar, nós vamos fazer um almoço um dia para comemorar essa vitória, esse sonho, que eu fiquei muito bravo com a sua esposa quando ela disse que ela ia embora. Eu falei, não, você não pode ir embora, né? Você tem que ficar aqui. E era um dia, 4 horas da manhã, e acordei, não sei, eu tive algum pesadelo que eu acordei, e ela veio na minha cabeça e disse, não pode ir embora, não pode. E eu liguei para ele, mandei mensagem na manhã seguinte. Sim. Eu disse, guria, eu pensei em vocês a noite inteira, não vão. E você acha que falou também, olha, eu estava pensando também ontem de não desistir, de ficar aqui. E aí a gente ligou para o oficial lá, e o oficial disse que vai fazer, a gente está, né, ajudando vocês, nós vamos ajudar vocês também a pegar a documentação, enfim, vamos nos comprometer a finalizar essa história de uma forma feliz. Né? Eu acho que a assessoria italiana, eu tenho outra formação na Itália,
E uma coisa que eu faço porque eu sei que, através do amor que a gente tem, nós vamos alcançar pessoas como vocês. Porque nem todo cliente é cliente porque ele tem que pagar. Tem as pessoas que eu tenho, elas me pagam, mas nem todo mundo vai chegar aqui e tem que me pagar. Então, algumas pessoas a gente precisa ajudar. Então, muito obrigado de ter participado desse nosso podcast. Foi uma grande alegria estar aqui entrevistando vocês e passar para as pessoas ter muita atenção, porque vocês mesmos falaram para mim, hoje é tudo dinheiro, tudo dinheiro, tudo dinheiro, tudo. E eu entrevistando vocês, dá para ver nos olhos de vocês a tristeza. Dá para ver assim nos olhos de vocês essa, não pelo dinheiro, mas eu acredito que muitas coisas... vergonha. Às vezes a gente sente mais vergonha do que o dinheiro. De ter passado, de ter sido enrolado, sabe? Tu tem uma certa idade já e tu passar por isso e tu não precisar e tu tá passando. Viajar 10 mil quilômetros, nunca ser enrolado no Brasil, chegar aqui ser enrolado na Itália. E a gente ter visto pessoas que pegaram a pasta, foram embora, sabe? Acompanhante indo embora, pessoal desistindo. Chorando. Nossa, a gente vivendo à base de remédio aqui, gente chorando, entrando em depressão. Muita coisa a gente relatou nesse meio todo, assim, sabe? Das coisas que foram acontecendo. Então, tu vê que a pessoa vai se acabando, assim, é triste. Uma tortura psicológica para todo mundo. E não tem para onde você ir, se não tem para onde ir, porque você quer ir embora, não tem ninguém para te levar no aeroporto. Não tem suporte, né, Renato? Você não sabe como é que tá o processo, será que eu vou embora, se eu fico, o cara... pensa, eu vou embora daqui a um mês, a pessoa, Então, não sabe. Outra coisa, apartamento. A gente sabe que hoje em dia não é qualquer pessoa que aluga um apartamento, em um outro país, só com passaporte, com relação a tudo. Então, é muito difícil. E a sua família, vocês não falaram nada? Não. Eles só sabem que, porque o pessoal tá fala, demorando. E aí, como é que tá? E o processo, a gente tá atrás de umas documentações, falta ainda algumas coisas, mas vai sair, mas vai aquilo... até as pessoas questionam, mas sair, vocês estão pagando o apartamento? Não, está incluso. Mal sabe as pessoas que a gente também já não está nem mais, sabe assim? Sim. Mas eles vão ver, porque... querendo podcast ou não, vai tá aí. Uma hora vão saber, né? Mas que bom que a gente não se desesperou e conseguiu ir sozinho, tomando rumos e com as pessoas certas, indo. Na verdade, com pessoas que vão abrindo nossa mente, né? Não é sozinho também, não ia conseguir. Não surgem no caminho da gente à toa. Que tudo tem um propósito. Né? Gente, olha, muito obrigado mais uma vez. Olha, vocês participaram desse podcast da Vinícola Assessoria Italiana, entrevistando aqui o Adriano, a Francine, que contrataram uma empresa de assessoria italiana na Itália e se deram muito mal. Isso é um aviso para você. Se você está pensando em contratar assessoria italiana, tenha muito cuidado. Infelizmente, nesse podcast, a gente está tratando de uma história muito triste de um casal que tem lutado para não cair na depressão na Itália por causa de uma assessoria italiana. Para finalizar esse vídeo, Adriano e Francine, deixa um recado para o pessoal sobre quem estiver pensando em contratar uma assessoria, os cuidados que eles precisam ter, e a gente finaliza esse podcast. Deixar para você começar aí. Eu acho que pesquisar bastante, não só questão de Instagram, de valores, tudo sobre, sobre a pessoa, sobre o meio, sobre como funciona o processo de cidadania, as formas que ocorrem, as formas que essa pessoa trabalha. Contatos, procurando pessoas no Instagram, vai conversando. Hoje em dia tem bastante comunidade, bastante coisas, e eu acho que alerta, tá sempre, não a cair em promessas de prazo, nem de valores também, isso conta bastante, e que é aquela coisa, esmola demais, o santo desconfia, então fiquem bem, acho que... Bem atentos. Bem atentos, acho que é isso. No meu caso é só reforçar o que ela falou, porque não tem muito o que dizer sobre isso, né? Só tentar achar pessoas igual o Renato, que às vezes não pensam só no dinheiro e pensam em ajudar as pessoas. Óbvio que sem dinheiro a gente não vive, né? A gente entende isso. Só que só do fato dela te dar uma luz, te dar uma esperança, uma luzinha lá no fim do túnel, que tu consiga correr atrás dela e conseguir botar a mão, já está perfeito.
Ou seja honesto, né? Uma pessoa que seja transparente e fale a verdade. Olha, assim, dá. Acho que a verdade é em primeiro lugar, né? Vai, a gente não cansar de ser enrolado. Não adianta falar para ti, vai levar tanto tempo. Não levar. Eu prefiro ouvir uma coisa ruim e viver uma coisa boa do que ouvir uma coisa boa e viver uma coisa ruim. Sim. E obrigado, Renato. Obrigado a vocês. Gente, mais um podcast Venho com Noi, assessora italiana. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.